Olá! Olha, quem já viu um grupo de mulheres dançando American Tribal Style, o ATS, provavelmente sentiu a mesma coisa que muita gente, né? Parece que estamos assistindo a um ritual, uma coisa antiga, sagrada. Mas e se essa imagem, que é super poderosa e atrai tanta gente, não contar a história toda? Hoje a gente vai desmistificar uma das ideias mais fortes que existem sobre o ATS. E a pergunta central é essa aí. O ATS é, na sua essência, um ritual sagrado para mulheres? E vamos combinar, é super fácil entender porque essa ideia pegou. Ver aquelas mulheres dançando em sintonia total tem uma força que parece mesmo uma cerimônia, não é? Mas a questão é, será que é só isso? Então vamos direto ao ponto, porque a resposta pode ser um baita choque para muita gente. Uma dançarina, quando descobriu a verdade por trás desse mito, descreveu a sensação exatamente assim: meu mundo caiu. Pode parecer dramático, né? Mas é porque estamos prestes a questionar uma crença muito forte na comunidade da dança. Mas calma, antes de sair quebrando tudo, vamos entender por que esse mito é tão poderoso. E, sendo bem sincero, faz todo sentido. Quando se assiste uma apresentação de Atias, a conexão ali, a sincronia, é uma coisa tão perfeita que a imagem passa mesmo essa sensação de ritual, de uma irmandade, sabe? Uma coisa ancestral. É uma visão que realmente impacta, não tem como negar. E essa sensação não é só na cabeça, não. É no corpo. Esta citação da fonte original é uau. Ela descreve perfeitamente essa energia que dá para sentir, que é palpável no grupo. Essa força existe, ela é real. Mas a grande pergunta é, de onde ela vem? Será que vem só de uma energia feminina sagrada? Ok, então vamos começar a desmontar esse quebra-cabeça. A primeira peça é essa ideia de que o ATS é uma dança feminina. Para saber se isso é verdade, a gente precisa voltar no tempo, olhar a história e ver se essa exclusividade de gênero estava lá desde o comecinho, nas raízes. E essa linha do tempo aqui revela uma coisa fundamental. Se a gente for lá na origem, com a Jamila Salimpur, já vemos homens e mulheres dançando juntos. Aí passando para a aluna dela, a Masha Archer, o foco foi mais para grupos de mulheres. Sim, mas sem proibir os homens. E finalmente, com a criadora do ATS, a Carolina Neritio, a coisa ficou bem clara. Homens são bem-vindos. A única questão que rolava era sobre o figurino. E o resultado de tudo isso? Hoje tem cada vez mais homens dançando na comunidade ATS. Então, a conclusão aqui é bem direta. Essa ideia de que ATS é só para mulheres vai totalmente contra a base do estilo. Desde o início, a porta sempre esteve aberta para todo mundo, de todos os gêneros. Beleza. A parte feminina do mito já caiu por terra. Mas e a outra parte, a do ritual sagrado? Se a dança não é exclusiva para mulheres, será que ela tem então alguma ligação com religião ou espiritualidade? A palavra-chave para entender a filosofia do ATS é esta aqui: laico. O que isso quer dizer? Que o estilo foi criado de propósito para ser totalmente separado de qualquer religião ou sistema de crenças. E isso não é um detalhe não, viu? É um dos pilares da dança. E é por isso que ser laico é tão importante. O ATS não é uma prática que chega e fala, você tem que acreditar nisso. A ideia é exatamente o oposto. É criar um lugar seguro, um lugar acolhedor, onde uma pessoa cristã, uma pessoa da Umbanda, uma pessoa ateia, todo mundo possa dançar junto, sem nenhum tipo de conflito. Isso leva a gente para o que a fonte chama de princípio do tanto faz. É genial. A ideia é que, dentro da sala de aula, a sua religião, a sua sexualidade, a sua profissão, tanto faz. Nada disso importa. O que importa é a dança, é a conexão. É um espaço onde todo mundo é igual. Ok, vamos recapitular. A gente já viu que o ATS, na sua essência, não é nem só para mulheres e nem um ritual religioso. Então, de onde vem aquela energia tão poderosa que se sente? A resposta está na verdadeira alma do estilo. O equívoco comum é ver o ATS como uma ferramenta de empoderamento feminino. E claro que ele pode empoderar mulheres. Mas a verdade é muito maior e mais inclusiva. O ATS foi pensado para o empoderamento de seres humanos. A mágica acontece aqui, ó. Quando pessoas, não importa quem sejam, se juntam com base em respeito e apoio. É essa conexão humana, pura e simples, que cria aquela energia incrível que sentimos. Não tem a ver com gênero, não tem a ver com crença. E essa frase, alma com alma, corpo com corpo, nossa, resume tudo de um jeito lindo, né? É isso. É uma conexão direta, de pessoa para pessoa, sem filtro, sem pré-requisito. Mas, pera lá. Isso quer dizer que não pode ter espiritualidade no ATS? De jeito nenhum. A questão não é essa.
A questão é entender uma diferença que é super importante, principalmente para quem dá aula ou pratica a dança. A ideia não é proibir ninguém de ter sua espiritualidade. Não é nada disso. A questão é saber colocar as coisas no lugar certo. É sobre como a gente fala sobre isso. A diferença está no jeito de falar. E pode parecer pequena, mas o impacto é gigante. Olha só. Falar que o ATS é sagrado feminino fecha uma porta. Redefine o estilo e acaba excluindo quem não se conecta com essa ideia. Agora, se a gente fala, estou trabalhando o sagrado feminino através do ATS, aí a história muda. A dança vira uma ferramenta para uma jornada pessoal. Assim, a gente respeita tanto a jornada de cada um quanto a natureza inclusiva do estilo. E por que isso é tão vital, afinal? Porque quando a gente mantém essa clareza, estamos protegendo a alma do ATS. A gente garante que o espaço continue aberto para todo mundo. Honra a origem real do estilo, que é laica, e não corremos o risco de afastar gente nova que talvez não tenha a mesma crença. No fim das contas, mantemos o foco onde ele deve estar, na dança. Então, para resumir toda essa nossa conversa, o ATS é, na sua raiz, uma arte laica e democrática. O poder dele não vem de fechar portas, mas de abrir. É uma plataforma para o empoderamento de seres humanos que se encontram por meio da dança. E para a gente fechar, fica uma reflexão que vai muito além da dança, né? A história do ATS serve como um lembrete da importância de separar o que é a arte em si da jornada pessoal de quem a pratica. E aí fica a pergunta no ar. Em que outras áreas da vida a gente acaba misturando as coisas, confundindo a ferramenta com a experiência de cada um? Fica aí para a gente pensar. Agradeço a companhia nesta análise.